Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de história aí ó, roda a vinheta e bora pro vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vida e trabalho no espaço urbano. Vamos fazer mais uma viagem dentro do espaço urbano, mas voltando ao passado e identificando quais eram as primeiras formas de trabalho e organização social que existiam lá no passado, e ainda verificaremos quais eram as opções de lazer para essas pessoas que viveram no passado. E também realizaremos um retorno ao presente, fazendo algumas comparações, algumas observações sobre como é o contexto de vida, trabalho e lazer das pessoas que vivem nas cidades. Então, segue comigo, vamos dar um passeio lá no passado? Quando nós olhamos para o passado, nós temos que observar que nem sempre as cidades existiram. Vocês estão vendo muito eu falar sobre isso agora neste livro. Porém, o nosso país ele era muito agrário, né? A agricultura dominava por muitos anos o modo de vida e trabalho das pessoas que viviam aqui. Porém, quando surgem as cidades, quando elas começam a crescer, começam a se desenvolver, as pessoas vão para lá e trazem o seu modo de vida, novos trabalhos começam a surgir e alguns desses trabalhos, inclusive, são bem diferentes ou não existem mais nos dias atuais. E essas profissões marcam este período de entrada de um novo mundo, de uma nova vida nas cidades. Por exemplo, o alfaiate, que é o quê? Uma pessoa que produz roupas masculinas, que faz ternos e roupas sob medida para os homens. Isso era muito comum no início do século XX. As pessoas procuravam um alfaiate, esse especialista, para então se sentir mais arrumado e glamouroso, e bonito e elegante. Então, ele era este responsável por fazer isso lá no passado. Outra profissão que também era muito conhecida lá no passado, que surgiu nesta época, é a de sapateiro. Uma pessoa responsável por realizar consertos em geral dos sapatos, né? Outra profissão comum também nesse início do século XX, nesse passado urbano, era o barbeiro. Uma pessoa que recebia os homens em seu salão, em sua barbearia, para ali fazer a barba, cortar o cabelo, mas também jogar a conversa fora. Era um espaço masculino dedicado à beleza desse homem e assim foi surgindo esses primeiros empregos e primeiros postos de trabalho nesses espaços urbanos do passado. Lembrar que normalmente as crianças, né, os filhos desses trabalhadores que eu falei aqui, aprendiam a profissão dos pais e isso passava de geração em geração. Porém, quando as fábricas surgem, quando elas começam a se instalar nas cidades, quando os antigos fazendeiros que tinham a maior condição financeira investem seu dinheiro nas fábricas, aí o negócio muda de figura e a gente tem que conhecer isso também. Porque a chegada das fábricas vai naturalmente exigir uma quantidade maior de pessoas trabalhando, minha gente. Então era muito importante que as fábricas tivessem muitos espaços de emprego, precisavam fabricar muitos produtos e para isso era necessário ter muitas pessoas empregadas. Isso altera o modo de vida das pessoas que vivem nas cidades. Isso modifica tudo, porque agora homens, mulheres e crianças também vão trabalhar nessas fábricas e isso muda completamente, porque a vida agora urbana se resume a uma vida nas fábricas. É como se fosse um modo de vida operário, porque as pessoas passavam horas e mais horas trabalhando nas fábricas. Era uma vida muito dura, em longas jornadas de trabalho. Pouco se tinha espaço para descansar, porque naquela época não havia tantos direitos assim. Por isso que muitas pessoas procuravam casas, cortiços, moradias próximas às fábricas justamente para que não morasse tão longe das fábricas, porque era uma rotina de trabalho muito pesada, 12, 13, 14 horas de trabalho intenso, com uma remuneração, né, um salário muito baixo que não compensava muito bem ali a vida dessas pessoas. Por isso que era muito comum vilas operárias surgirem ao redor das fábricas para facilitar a distância das pessoas, para que não precisassem voltar para suas casas em lugares tão distantes, ou às vezes as pessoas saíam do campo para vir buscar empregos nas cidades e não tinham onde morar, então essas vilas operárias serviam para isso também.
até que as pessoas começam a ter uma consciência e a lutar por seus direitos, a buscar direitos trabalhistas, a ter uma hora de trabalho regular, a ter um salário melhor, a ter um descanso semanal, né? Então isso vai modificar o modo de vida, porque agora esses trabalhadores que estão lutando por melhorias no seu trabalho buscam mudar isso, e isso vai acontecer através de uma luta por direitos trabalhistas. Inclusive, o nosso país aqui tem o dia 1º de maio como um grande marco da luta dos trabalhadores e uma conquista deles também ao longo de sua história. Era muito importante que tivesse um emprego e trabalho, mas não era só isso. Era necessário ter condições de trabalho muito bacanas para serem realizadas. Afinal, minha gente, trabalhar 14 horas por dia não era fácil. E agora chegamos ao presente, tá? E você viu aí que no passado nós tínhamos alguns empregos que começaram a surgir com as crianças aprendendo com os seus pais, e também o modo de vida operário, em que basicamente as pessoas viviam em torno das fábricas para trabalhar ali duro na sua produção, no seu emprego. Mas no presente nós temos uma diversidade de trabalho, então tem vários tipos de profissões que surgiram ao longo do caminho. Hoje nós temos direitos garantidos a esses trabalhadores. Um outro marco dessa mudança é que as crianças não trabalham mais, elas estão proibidas de trabalhar. É claro que a gente sabe que no nosso dia a dia nós vemos aí algumas crianças trabalhando, ajudando no sustento de suas famílias. Agora, como terá sido as opções de lazer das pessoas que viveram no passado? Será que elas eram iguais ao que nós temos hoje em dia? Voltando ao passado, nós vamos ver que as opções de lazer das pessoas tinham muito a ver com a sua classe social. O que é isso, tio Rodrigo? Se você era rico ou se você era pobre, as opções de lazer eram diferentes. Então, por exemplo, para os trabalhadores, para os operários, o lazer era completamente diferente. Normalmente estava ligado a um futebol no domingo, que era o dia de folga, conversar, jogar conversa fora, jogar cartas, ocupar espaços públicos em que eles poderiam se divertir e confraternizar e celebrar a vida de uma maneira mais simples, tá? Então as opções eram muito mais relacionadas aos grupos, às famílias, aos conhecidos, aos vizinhos ali que viviam naquela região das fábricas ou dos seus bairros mais distantes das fábricas. Já as pessoas mais ricas, essas não. Essas já frequentavam lugares mais elegantes, tá? Lugares mais chiques, mais organizados. Então iam aos cafés, tomaram um cafezinho, um chá com bolinhos, iam às confeitarias, comer um bolo, conversar, jogar uma conversa fora, bater um papinho, iam aos teatros. Então eles frequentavam lugares mais refinados. E aqui você já percebe naturalmente que essa mistura não vai acontecer. As pessoas mais pobres ficavam lá nos seus cortiços, nas suas vilas operárias, nos seus bairros mais distantes, e as pessoas mais ricas frequentavam esses lugares mais refinados. Será que no presente isso ainda acontece? Voltando ao presente, nós vamos descobrir que as opções de lazer não têm mais tanto a ver com as classes sociais. Não importa se você é rico ou se é pobre, as opções estão para todas as pessoas. A gente pode observar isso, por exemplo, numa praia, que é uma opção de lazer que qualquer pessoa pode ir. As praias não têm essa distinção, se você é rico, se você é pobre, não interessa. Qualquer pessoa pode frequentar. Outra opção que nós podemos observar aqui é que as cidades oferecem espaços naturais que podem ser frequentados por qualquer pessoa. Os parques, as praças, lagoas, se tiver. Qualquer pessoa pode frequentar. É claro que isso vai variar de cidade para cidade. Nem toda cidade tem opções de lazer ao ar livre, a espaços naturais. Porém, não tem essa distinção. Pode visitar, já que é um espaço público. Às vezes até pode ter algum espaço que não é tão público. Mas existem outras opções que as pessoas podem escolher para se divertir. Agora, minha gente, eu entendo também que apesar de termos mais espaços como shoppings, teatros, cinemas, museus, ou alguns shows em que as pessoas podem se divertir, não existe tanta diferenciação, tanta divisão como no passado. Porque no passado vocês viram, as famílias mais ricas iam para um lado e as famílias mais pobres, operários, iam para outro, faziam outros tipos de atividades, e isso não acontecia de uma maneira mais misturada. Hoje nós sabemos que isso pode acontecer, mas ao mesmo tempo eu reflito da seguinte maneira: apesar de existir opções de lazer para todas as pessoas, independente de sua classe social, não sendo pobre ou rico, ainda assim, alguns espaços essas pessoas mais pobres não conseguem ter acesso
Isso porque depende de outras estruturas, de outras formas para que as pessoas possam ter mais acesso. Então assim, existem os teatros, os cinemas, os museus, mas nem todo mundo tem uma condição financeira ainda de frequentar um espaço como esse. Vai ser necessário existir algum tipo de política que beneficie a essas famílias e a essas pessoas, de uma maneira que ninguém possa nos impedir de ir até esses espaços. É mais fácil frequentar hoje do que já foi em outras épocas. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não sai daqui sem deixar o like e a gente continua conversando na próxima aula sobre esse assunto, tá certo? Beijo grande, minha gente! Até a próxima aula! Tchau!